eu andei pelo exame clínico, da anamnese, do exame físico, fui para a semiotécnica, né? As características, sinais, sintomas, cheguei nas hipóteses diagnósticas, comprovei o diagnóstico, achei a alternativa terapêutica e está tudo pronto? Não. Onde é que foram colocadas as qualidades humanas? Impossíveis de serem colocadas aí. Onde é que estão os princípios éticos? Também não é possível. Eu acredito que em tempos de bastante mudança e de muita velocidade, não ter para onde ir é simplesmente enfiar uma Ferrari na parede. E nessas horas eu advogo muito que todo mundo tem que escutar palavras mais sábias, não só conhecimento, não só diploma. Então aqui a gente vai ter uma perspectiva de discussão, de conhecimento, de conteúdo tecnológico, médico, de sabedoria de vida e de tudo isso junto, de um modo geral. Então, por favor, recebam o Dr. Selmo. Agradeço ao Dr. Paulo o convite para estar aqui entre vocês, falando de inteligência artificial. Um camarada de 91 anos falando de inteligência artificial. Eu comecei a interessar por isso logo no começo. No início desse século, eu leio muito as cartas do The Lancet. Eu vi uma carta de um jovem médico inglês falando sobre algo que ia parecer que ele tinha muito medo. Ele não estava entendendo bem o que era aquilo e que alguma coisa importante ia acontecer. Aquilo mexeu com a minha curiosidade. Logo depois, eu descobri o livro de um economista, sociólogo da Harvard Business School. Não tem nada com medicina, ele era especialista em casos econômicos. E foi ele que estudou a intervenção da Toyota nos Estados Unidos, fazendo um estrago imenso na indústria automobilística americana. Ele foi o especialista que procurou o estudo, como nós fazemos com os casos clínicos. Nós procuramos coletar os dados para fazer o raciocínio. Mas o que foi, na verdade, que ficou do estudo de Clayton Christensen? O que ficou? Ficou uma teoria. Centenas, milhares de artigos foram escritos a partir daqueles trabalhos, daquelas observações de Christensen. E a primeira conclusão dele, eu vou ler aqui, porque ela é o ponto inicial de tudo que nós estamos discutindo hoje. Ele disse o seguinte: é uma transição disruptiva, porque é uma ruptura de padrões. Quantas vezes você vira a palavra padrão ser dita agora mesmo pelo Dr. Pedro? É uma ruptura de padrões com surgimento de modelos até então inexistentes. Nesse conceito, ele sintetizou tudo que veio depois. E hoje, aqui, isso ainda está reverberando. Mas a segunda conclusão de Clayton Christensen é assustadora. Ele escreveu com todas as letras: as consequências são imprevisíveis. O que ele quis dizer com isso? Que tudo o que estava a acontecer poderia ser usado para o bem ou para o mal, para a paz ou a guerra. E nós estamos assistindo exatamente essa maneira de evoluir desses avanços tecnológicos.
Mas eu vivo às voltas com conceitos. Eu não me contento em saber as coisas técnicas. Eu fui procurar um sociólogo que chama Zygmunt Bauman, que eu tinha lido um livro dele que chama Amor Líquido. Tem nada a ver com isso, né? Quando ele disse que o que estava acontecendo no mundo afetivo era um afrouxamento dos laços afetivos. Aí, no segundo livro dele, que chama Modernidade Líquida, eu encontrei as duas ideias que eu queria juntar. A do Christensen, que é um sociólogo, com a de um filósofo. E o que ele disse? O que Bauman disse? Estamos vivendo a volatilidade de produtos e instituições e a fluidez de ideias e serviços. Nada está colocado em termos definitivos, porque nós estamos vivendo uma fluidez de ideias, de princípios. Com essas bases, um pouquinho sociológico, um pouquinho filosófico, eu comecei a me interessar pelo mundo digital. Claro que o primeiro que apareceu foi, no começo desse nosso século, a internet. Dr. Google, né? Vou passar a chamar ele de Dr. Google, porque eu tenho muito respeito por ele. O Dr. Google passou a ocupar um lugar importantíssimo na saúde, para os pacientes e para os médicos e para as instituições. Eu costumo perguntar, quando eu vou falar para os estudantes, quem aqui nunca consultou o Dr. Google? Se não consultou, é anormal. Porque o normal é a curiosidade, é a busca da informação. E logo que apareceu, então, Google, esse buscador fantástico, apareceram muitos trabalhos que acabaram dando nome ao paciente informado, na literatura inglesa, de patient expert, que a gente pode traduzir por paciente informado. E ele é completamente diferente. E, além de informado, à medida que o tempo está passando, ele está ficando equipado. Os pacientes estão indo às farmácias e comprando kits, testes rápidos. Ao lado, na casa que vende equipamento, eles já compram o termômetro infravermelho, eles compram o oxímetro, o esfigmomanômetro digital, porque todos esses equipamentos são extremamente fáceis de serem manipulados. Não precisa saber nada. Para os estudantes de medicina aprender a medir a pressão, tinha que aprender uma série de particularidades. Como que aquilo produzia ruídos, que sons que eu ia ouvir quando eu punha o receptor no braço do paciente, para identificar a mudança do som, para dizer que uma pressão sistólica e uma pressão diastólica. O que os pacientes hoje fazem? E os médicos também vão ter que fazer. O aneroide vai ter que ser abandonado, tal qual o de mercúrio. Coloca-se um manguito no braço, insufla, tem que saber nada de fisiologia, nem de patologia, nem de semiologia. Insufla até um determinado ponto, aperta um botãozinho, desinsufla, e aparece num monitorzinho ali embaixo a pressão sistólica e diastólica. Eu acho que isso é disruptivo, porque tirou do médico o poder de medir a pressão arterial. Isso agora é banal. Antes, o poder era restrito a medir a temperatura. Depois ganhou um certo avanço quando apareceu o oxímetro, que também não tem nenhuma dificuldade, põe no dedo e olha quanto é que está a saturação. Esse conjunto de equipamentos, ele foi alterando o paciente e os médicos não acompanharam essas alterações. Eles
até hoje, eu ainda vou às faculdades, muitas vezes, eu pergunto que tipo de aparelho de pressão que vocês estão ensinando para os estudantes. Ah, o de aneróide. Aí, numa reunião que eu tive na USP, no fim do ano passado, num evento lá organizado pelo meu amigo Dr. Butros, eu concluí a minha palestra lá, que eu andei discutindo uma porção de coisas nesse sentido, que as melhores escolas estão formando ótimos médicos para o século passado. É claro que isso desagradou os meus colegas professores, mas ensinar a medir a pressão arterial com aneróide é ensinar a medicina do século passado. Então, eu estou dando esse exemplo para avançar um pouquinho mais, porque eu vou tentar responder 3 perguntas. O que está acontecendo com todas as atividades humanas? Preciso responder? Todas estão sofrendo a influência do mundo digital, da inteligência artificial. E eu estava até pensando, quando eu estava preparando aqui, de fazer uma experiência de estabelecer uma rede cerebral entre nós, fazer uma brain. Por isso eu não uso slides, porque o slide é um obstáculo entre eu e vocês, porque a atenção fica dividida. Então, agora você só tem uma alternativa. É ficar atento ao que eu estou falando e o que meu cérebro está produzindo, que está seguramente influenciando o cérebro de vocês. Assim espero. Porque nós vamos entrar nessa nova fase. O que está acontecendo com a medicina? Está acontecendo nada em alguns lugares e em outros avanços fantásticos, mas numa total assimetria, à medida que se olha o que está acontecendo no mundo. Mas como eu trabalho há muitos anos com uma proposta que é ensinar o ato médico básico, o exame clínico, e eu considero ele ato médico básico porque tudo depende da primeira consulta. Se na primeira consulta forem coletados dados de má qualidade, e o doutor Pedro vai concordar comigo, o segredo é coletar dados de boas qualidades, para que as máquinas reconheçam padrões. Então, reconhecer o padrão de um exame de imagem, uma lâmina histológica ou uma citologia, é relativamente fácil se eu pensar no padrão dos pacientes. Como não há nenhuma pessoa igual a outra, é impossível estabelecer padrões com a mesma rigidez com que nós estabelecemos padrões para fazer laudos de qualquer exame de imagem ou de outra natureza qualquer. Por que eu estou insistindo com o exame clínico? Eu acho que é o único exame que vai continuar sendo capaz de ajudar, de me indicar a como identificar as doenças. Mas ele faz mais uma coisa. Ele me ajuda a conhecer o doente. Nenhuma máquina vai conseguir fazer isso. E se eu não conhecer o doente, aquela doença pode ser completamente diferente se eu fizer um estudo em vários. Eu agora embrenhei para o estudo da semiologia da pessoa idosa, porque eu acho que, como metade ou mais da metade dos pacientes são idosos, nós estamos completamente equivocados ensinando para os estudantes a semiologia do adulto jovem. Porque a pessoa idosa é completamente diferente. Ela é diferente fisicamente, ela é diferente na maneira de viver, ela é diferente na maneira de adoecer, ela é diferente na maneira de morrer. Então, eu agora estou interessado, há alguns anos, de entender como é que é a estrutura do exame clínico. Parece simples, mas é o exame que tem a estrutura mais complexa.
ele tem 2 partes, 5 componentes. A anamnese, o exame físico, são as 2 partes. Os 5 componentes são a semiotécnica, as qualidades humanas, para eu poder fazer aquele ato médico, os aspectos éticos, os aspectos legais e a relação entre o paciente e o médico. Nada é tão complexo como isso. E uma coisa que dá mais complexidade para ele é que esses componentes são independentes, mas são conectados, de maneira que toda vez que eu mexo num, todos os outros também se movimentam. E por que é possível usar esse método até hoje? Pela sua flexibilidade. As máquinas não têm flexibilidade. Elas só trabalham com algoritmos. Elas só têm a possibilidade de responder dentro de um padrão ensinado para elas. Então, é por isso que eu considero que o Paulo me convidou para vir cá provocar vocês, porque eu acho que, para atender o doente, nós ainda estamos engatinhando. Mas eu vou fazer uma sugestão. Eu vou inventar aqui agora como que a inteligência artificial vai poder usar, poder participar da medicina em qualquer nível, principalmente na atenção primária. Porque lá que acontece a primeira consulta de 150 milhões de brasileiros. 150 milhões de brasileiros são atendidos na atenção primária. 40 milhões, mais ou menos, têm dinheiro para comprar plano de saúde. Já muda um pouco a relação do médico com o paciente, das possibilidades, etc. 20 milhões, provavelmente, pode pagar tudo do bolso e fazer o que há de melhor na medicina de qualquer lugar do mundo. Então, eu comecei a procurar coisas na internet. Procurei no Dr. Chat, no Dr. Gemini, ou Gemini, conforme vocês queiram falar, Dr. Gemini, no Dr. DeepSeek, porque eu falei, não vou ficar só com o Ocidente, eu também quero ir para o Oriente. O DeepSeek é chinês. O Chat é ocidental, é americano. E eu comecei a fazer uma brincadeira de fazer a mesma pergunta para os 3. E nunca era exatamente igual. Não vou dizer que uma era melhor que a outra, porque tinha hora que o Chat era melhor, outras horas o DeepSeek era melhor. Então, eu não entendo quais são as diferenças na intimidade dessas plataformas, mas deve ter diferença. E a diferença deve ser dados inseridos neles. Então, tudo volta a dados, coleta de dados, organização. Mas vamos dar um passo adiante na minha invenção que eu estou apresentando para vocês hoje. O paciente chega na sala de recepção. Ao ser atendido, ele começa a ser examinado. Porque a coisa mais fácil do mundo hoje é colocar em qualquer recepção equipamento para gravar, para fotografar, etc. Né? Então, o paciente vai chegar, pode ser no posto de saúde, onde eu trabalhei 30 anos, vai lá, vai chegar, a recepcionista vai conversar. Como é que o senhor chama? Ele vai dizer, meu nome é Selmo Celeno Porto. Minha voz já foi gravada. E ela já tem possibilidade de ser reconhecida. E ele, à medida que ela me pergunta, eu vou dizendo a idade, eu vou dizendo onde eu nasci, onde eu moro. Então, eu crio imediatamente, lá na recepção, já um conjunto de dados. Mas eu vou mais adiante. Para entrar lá aqui no Orion, você tem que fazer uma fotografia, não tem? A biometria facial, hoje, todo lugar que a gente faz tem que fazer. Então, tem que fazer também na recepção. E ali, o que é? É o estudo da faces. Naquilo ali, eu posso programar já o primeiro dado
para ser inserido aonde eu vou dizer. Mas deixa eu dizer mais uma coisa. Antes, nós éramos muito modernos, quando nós tínhamos um negatoscópio ao lado da nossa escrivaninha para colocar as radiografias que a gente solicitava, e aí nós éramos moderníssimos. Acabou a época do negatoscópio. Eu acho que agora o que tem que se colocar na mesa é um tablet. Eu vou dizer por quê. Porque o tablet ele faz a conexão técnica entre a recepção, o paciente e eu. E lá eu vou trabalhar com informações que já vêm da recepção, que eu já posso logo chegar e falar, seu Selmo, como é que o senhor está indo? O senhor está morando aqui em Goiânia há muito tempo? Eu posso começar a falar com a pessoa que está ali. Isso pode fazer diferença num determinado momento do atendimento. Mas aí entra a segunda parte da minha proposta. A primeira é a recepção, começar o exame clínico. A segunda é como fazer um prontuário sem digitar, sem escrever. Escrever e digitar é perda de tempo. É usar o cérebro para uma coisa psicomotora. Então, acho que nós vamos ter que abandonar. Assim como abandonamos alguns equipamentos, nós vamos ter que trabalhar agora com a voz. Porque a minha voz já está gravada lá para ela ser diferenciada da voz do paciente que está conversando comigo. Porque eu estou perguntando a ele o que ele está sentindo, eu estou fazendo uma anamnese. E essa anamnese, ela vai fornecendo dados, os mais importantes que se podem ser colhidos. Aí que está a diferença de tudo. Se não houver coleta de dados de boa qualidade nesse momento inicial, não há nenhuma possibilidade, nenhum exame pode ser o mais avançado possível que não vai consertar o que começou errado. Então, nós não vamos gastar tempo digitando nem escrevendo. Nós vamos falar da maneira melhor que pudermos. O paciente vai responder do jeito que ele quer, ele não tem que saber medicina, não tem que saber nada. Mas, a hora que eu terminar, que eu for fazer o exame físico dele, eu posso fazer a colocação de mais dados. Aquela quantidade de dados, né, doutor Pedro? Eu posso pedir ao doutor Chat ou o doutor Watson Health, faça um prontuário. Ele faz melhor que eu. Porque eu, ao anotar ou digitar, eu perco muitas coisas, eu vou escolhendo o que eu vou fazer. Nós, médicos, escolhemos o que queremos ouvir. Nós temos vícios em função do que a gente sabe, da especialidade que a gente exerce, do momento que a gente está vivendo, tudo influi. Então, a hora que nós vamos pegar aqueles dados e colocá-los no papel ou no computador, eles não serão exatamente os mesmos que o paciente nos deu. Mas se eu transformar a voz dele, junto comigo, eu elimino a voz do médico e eu faço um prontuário. Não haverá prontuários melhor do que esse. Não haverá. É viável, doutor Pedro, fazer esse prontuário? Ainda não, né, doutor Pedro? Ainda tem muita dificuldade, porque nós estamos trabalhando com milhões de padrões diferentes. Eu não sei como os algoritmos vão resolver isso. Mas, como o doutor Christensen falou, as consequências são imprevisíveis. Já não há mais nenhuma possibilidade de dizer, isso é muito difícil, isso não vai dar. São palavras inúteis. Então, eu vou ter um prontuário de boa qualidade. Bom, se eu tenho um prontuário de boa qualidade, a coisa mais simples do mundo é eu dar um touch lá na tela do meu tablet e pedir quais são as hipóteses diagnósticas. Vai fazer melhor do que eu. Porque ele tem armazenado todas as informações que eu tenho uma parte delas, por mais que eu estude, por mais que eu tenha experiência, nenhum de nós sabe tudo que está na memória desses equipamentos. Então, ele faz hipóteses diagnósticas melhor do que nós.
Poxa vida, e o médico, onde é que ele está ficando nessa confusão, né? Bom, fez a hipótese diagnóstica e toda hipótese tem que ser comprovada ou excluída. Isso faz parte da medicina moderna. E quem vai me ajudar a fazer a comprovação é, de novo, a inteligência artificial. Eu vou pedir qual é o exame mais adequado para comprovar o diagnóstico. Naquela criança que fez a tomografia, seguramente a plataforma, os algoritmos, não ia falar que era tomografia, porque ele está programado para dizer que a radiografia simples do tórax é o exame adequado para investigar uma criança que está com febre e uma suspeita de uma infecção pulmonar, por exemplo. Hipótese diagnóstica, comprovação diagnóstica. Chega-se, então, a uma outra posição. Eu já tenho tudo que eu quero. A medicina moderna é baseada em diagnóstico. Se não tivermos diagnóstico, nós não temos o quê? Proposta terapêutica. Doutor, eu coloquei o nome aqui de uma turma que pode fazer o assistente virtual pessoal, porque às vezes vocês interessam, que eu estou mexendo com isso agora todo dia, ele ajuda mesmo, mas ele ainda está muito primário. Os assistentes pessoais, digitais ou virtuais. Eu posso perguntar a ele, qual as alternativas de tratamento? Ele sabe mais do que eu, porque ele tem armazenado todas as possibilidades de tratamento. E ele vai, então, indicar. A melhor alternativa é, se estou diante de um quadro que tudo indica que é um abdômen agudo, ele não vai receitar penicilina, ele vai indicar qual é a conduta mais correta. Nós, médicos, podemos ficar na dúvida, mas aqueles algoritmos ali, eles têm uma possibilidade muito grande de acertar, porque eles trabalham com padrões, e as doenças têm padrões. O doente não tem padrão, mas as doenças têm padrão. Os padrões mais fáceis de reconhecer são os exames. São limitados os números de padrões que tem, por exemplo, na radiografia simples do tórax. Eu fui a uma clínica radiológica de um amigo teu, e ele me mostrou lá um aplicativo que estava fazendo laudo de radiografia do tórax. E ele me disse, faz melhor do que eu. Faz melhor do que eu. Então, nós não vamos mais ficar dependendo de alguém fazer o laudo. Ele vai ser feito por inteligência artificial. Então, eu estou chegando lá no prognóstico. Vocês já viram que eu andei pelo exame clínico, da anamnese, do exame físico, fui para a semiotécnica, né, as características, sinais, sintomas, cheguei nas hipóteses diagnósticas, comprovei o diagnóstico, achei a alternativa terapêutica e está tudo pronto? Não. Onde é que foram colocadas as qualidades humanas? Impossíveis de serem colocadas aí. Onde é que estão os princípios éticos? Também não é possível. E a responsabilidade legal? De quem é? É da máquina? É de quem fabricou a máquina? Ou é do médico que aceitou aquela informação dada por aquela máquina? É do médico. Então, nós vamos ter que estabelecer, os conselhos vão ter que ter o bom senso de não querer fazer o que fizeram quando apareceu a telemedicina, que é, numa resolução, fazer regulamentação de tudo. No mês seguinte, já estava todo mundo dizendo, isso aí não dá certo. Tem que fazer algo que seja de duração. E é só duas coisas. Seja qual for a mudança que acontecer, os princípios éticos não vão ser alterados de uma maneira imediata. E a responsabilidade legal, mesmo que ela altere, ela tem uma vigência num local por um determinado tempo. E a última parte desse exame clínico, que eu estou complicando tanto, né?
parecia tão simples, é a parte mais importante. A parte mais difícil de ser colocado em dados, que é a relação minha com o paciente. Porque é naquela relação que eu transformo em ações e atitudes o que eu penso, o que eu acho, o que eu decido dentro das possibilidades científicas que vai ser bom para aquele paciente. Então, essa questão de ter a possibilidade de fazer a decisão ser obrigatoriamente sob a responsabilidade do médico, vai obrigar um preparo fantástico dos médicos. Não vai poder ter médico de meia confecção. Vai ter que preparar muito, porque para você tomar decisões, você tem que ter conhecimento. Porque a máquina não tem poder decisório. Seja o que ela nos mostrar, por mais correto que seja, a decisão não é da máquina. A decisão é do médico. E essa é uma das razões que o médico nunca vai desaparecer. Ele vai ser absolutamente ainda a figura mais importante. Porque eu já vi uma porção de trabalhos na literatura com essa pergunta: o médico vai desaparecer? Eu acho uma pergunta tão ingênua, se eu souber exatamente qual é o papel do médico. Eu já estou chegando ao fim, porque eu agora, cada vez eu falo menos. Porque eu descobri que quem fala muito é pouco ouvido. Quando a gente fala pouco, fica mais coisas nessa nossa rede intercerebral que nós tivemos aqui há alguns minutos. Então, eu já vou começar a terminar. Qual é o papel do médico, então? O papel do médico: coleta de dados. Ele que vai controlar, ele que vai comandar a coleta de dados, para transformá-los em prompt, né? Falei legal? Para ser transformado em prompt. Porque se eu inserir lixo, sai lixo. Isso foi dito por uma professora de Cambridge. Ela disse, eu vou tentar falar em inglês aqui, porque a frase é muito interessante. Garbage in, garbage out. Entrou lixo, sai lixo. Em qualquer equipamento, por mais avançado que ele seja. Porque ele só usa o que eu apresentar para ele. Ele não tem capacidade. Eu até, quando eu estou pensando nessa proposta minha, eu vou colocar, num determinado momento, por exemplo, na hora que peço as hipóteses de diagnóstico, eu ponho uma voz de computador dizendo: não posso dar a resposta. Examine direito o paciente. Eu acho que vai ser a melhor maneira de nós fazermos uma revolução na prática médica. Porque o médico está perdendo prestígio porque ele perdeu o poder de decisão. O médico está perdendo prestígio porque ele está fazendo consultas de 3 minutos. O médico está perdendo prestígio porque ele não está se comportando como médico. Então, nessa reunião hoje, que eu estou vendo que vocês estão indo nos mais profundos, as mais profundas engrenagens da inteligência artificial, eu vou dizer para vocês, eu adoro o que está acontecendo. Eu queria estar começando minha prática médica agora. Eu seria muito melhor médico, porque eu teria como ajuda o que eu não tive ao meu lado. Muito obrigado pela atenção e espero que essa rede intercerebral funcionou. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixa eu guardar minha foto. Pessoal, por favor, doutor. Pode se sentar ali. Já vou tirar. Pessoal, vou quebrar um protocolo aqui. Acho que faz sentido. Vocês entenderam? Vocês conseguem entender o que alguém que é referência nacional e internacional na área, com mais de 90 anos, conversando como um PhD do Centro de Excelência de Inteligência Artificial, estava chocado com a fluidez dele.
com a abertura de mente. E uma coisa que eu tenho aprendido recentemente é como é bom a gente escutar as pessoas, é o melhor meio de privilegiar elas. Né? Quantas reuniões a gente faz que a gente só fala, né? Privilegiar as pessoas é também escutar elas. Então, eu quero propor. O congresso está encerrado, tá? Se alguém tiver com muita vontade de ir embora, tiver compromisso, ele está encerrado. Mas eu proponho quebrarmos o protocolo e abrir para perguntas. Se vocês tiverem perguntas, sugiro tê-las. Faz muito sentido a gente aproveitar a presença dele. Gostou? Amei também. Que bom que você gostou. Fiquem à vontade. Professor, mas que honra, que prazer escutar o senhor. Não só como aluna, mas como professor e professora de semiologia, que usa muito todos os seus livros. E uma coisa que me chamou muita atenção é o senhor, a essa altura do campeonato, muito mais jovem do que os jovens que eu dou tutoria, do que os jovens que estão usando toda essa metodologia, tudo isso que a gente tem, de uma maneira que não é saudável. E o que é pior, acompanhados por um corpo docente que também não entende esse momento. Então, quando o senhor traz essa questão aí do que é possível, fica muito claro para a gente que o nosso papel, enquanto médico, não se perdeu. É aquele que Hipócrates falava lá atrás. Estamos aqui para cuidar, e para cuidar eu tenho que olhar, para cuidar eu tenho que tocar. E é aí que eu vou coletar os dados de uma maneira eficiente para que uma inteligência artificial possa me ajudar. Eu quero falar para o senhor que eu estou já ansiosa para o próximo livro do senhor, que, com certeza, vai nos ensinar mais ainda a nos relacionar melhor com o paciente, que é uma pessoa cuidando de uma pessoa, e isso a gente não pode perder. E eu acho que, de tudo que o senhor falou, uma coisa que ficou muito para mim foi isso. Olha, o médico continua sendo a pessoa que cuida da pessoa. Ele pode ter um monte de ajuda artificial, são equipamentos, mas a gente não pode perder aquilo que é do médico e que começou muito antes de ter, inclusive, os equipamentos que a gente sempre usou, que a gente sempre teve à nossa disposição. Então, assim, e aí, qual que é o recado que eu levo para os meus alunos? Essa é a minha pergunta. Que recado a gente entrega para esses jovens agora? Provocação. O professor não é aquele que ensina, é aquele que provoca o aprendizado. Então, já que nós estamos vivendo esse momento tão disruptivo, nós temos que levar isso para os estudantes, para que eles sejam provocados a buscar, junto com, seja com quem for, a maneira de serem médicos. Eu acho que o ensino médico, tal qual a prática médica, vai ter que sofrer radicais transformações. Esse modelo biomédico herdado do Flexner, há 100 anos atrás, ele acho que se exauriu. Então, nós vamos ter que mudar radicalmente o ensino médico. Essa que seria a mensagem que eu daria para os seus alunos, te agradecendo pelas palavras generosas sobre o meu trabalho. Obrigado. Quando eu pensei na curadoria técnica de chamar o senhor para cá, a minha tese e a minha perspectiva é, depois de ter palestras incríveis e técnicas e divertentes e perspectivas diferentes, como conciliar os dois lados com uma prática e uma vivência muito grande, sobretudo com a sabedoria que eu falei para o senhor. Mas essa é uma pergunta até pessoal. Eu vejo que, dando palestras, conversando com públicos diferentes, absorver a mudança é muito difícil. Ela dá medo, né? Tem toda aquela questão. E cada um lida disso de uma maneira muito diferente, até de lutos diferentes. E, conectando com esse primeiro ponto que eu falei, a sua vinda para cá, o seu convite para cá, é como se fosse uma mensagem de bom tom, de boa esperança e boa conciliação entre um lado médico que tem medo e uma tecnologia que é exponencial. E a pergunta que fica desse contexto é: como
o senhor consegue ser tão inovador? O que te faz Eu ser... não sou inovador, Paulo. E aí eu termino. Eu sou quadrado até não poder mais. Imagina. Só para complementar isso, quem não conhece ele, inclusive, ele tem mais de 100 mil seguidores no Instagram. Então, ele tem tantas vertentes e tantos prismas que ele se reinventa, e vocês viram isso na palestra. A capacidade e a fluidez de visão de mundo é de quem tem uma curiosidade gigantesca, que está fazendo a gente adiar ali testando, sabe? Então, isso é para além de medicina, é para além de saúde, é uma questão muito de vida, que a gente bebe, né, quando a gente coloca o chapéu de profissional, mas como se manter inovador, como se manter motivado, e caramba, Nossa, experimentando. Eu acho que viver é muito perigoso, Paulo. Como disse o Guimarães Rosa no seu livro famoso, né, de Grande Sertão Veredas. E viver sem buscar nada não tem perigo nenhum. Então, não tem graça. Eu, toda a vida, desde a época de primário, eu já tentava provocar os professores que eu queria ser provocado por eles. Mas você tem toda a razão quando fala sobre a resistência à mudança. É claro que eu tive resistência, quem não tem? Quando o estetoscópio foi criado, teve muito médico que não aceitou. Quando o raio-x foi colocado já no uso, teve muito médico que recusava terminantemente a usar aquele aparelho que via o corpo, os ossos da pessoa. Inclusive, a Berta, a mulher do Röntgen, ficou furiosa quando ele apresentou lá, numa sessão de Berlim, a radiografia que ele fez da mão da mulher dele, que até hoje você pode diagnosticar osteoartrite. De tão interessante que é esse método diagnóstico. Eu não tenho a menor ideia por que eu sou assim, Paulo. Professor, quebrando o protocolo, bem descontraído. Há quantos anos atrás o senhor começou com a tecnologia, com a inovação? Quantos anos atrás? Quem me introduziu foi meu pai. O meu pai foi um médico renovador. Ele formou em 1932 na Praia Vermelha, hoje a Faculdade de Medicina da UFRJ. Ele formou e tudo que tinha disponível naquela época para praticar medicina, ele levou para um arraial onde ele tinha nascido. E eu vi ele lá fazendo uma medicina que ela é moderna até hoje. Ele tinha todos os equipamentos da época, o hemoglobinômetro de Salles, ele tinha o estercrinos, tubo. Então, para mim, ser equipado, ser moderno, era aquela mensagem que ele me deu. E eu sempre quis ser moderno. Pronto. Eu comecei a ter um contato mais próximo, né, com a inteligência, com tecnologia, com tudo isso, há coisa de 2 anos atrás, que eu sempre fui um executivo daquele antigo. Eu estava animado aqui que daqui a 25 anos eu estaria igual ao senhor, que hoje eu estou com 65, então ainda tenho essa esperança de chegar ao seu nível daqui a 25 anos. Viu? Ele vai chegar, lógico. O fato do senhor estar aqui provocando os seus neurônios é a única maneira de mantê-los funcionando por mais tempo. Professor Porto, desculpa levantar. Eu acho já que melhor a gente tá quebrando o levantar protocolo, e falar mais perto de mim. Já que a gente está quebrando o protocolo, eu vou me levantar. Eu ia perguntar onde o senhor bebe água, qual água que o senhor bebe. É brincadeira. Brincadeira. Bom, para começo de conversa, né, a síntese é que eu fiquei fã do senhor, sinceramente. E, assim, quando o senhor começou a falar, eu sou professor do INF-UFG, pesquisador do CEIA, em inteligência artificial. Então, eu fiquei realmente impressionado com o senhor, com a mentalidade, a cabeça aberta, o conhecimento, a fluidez tecnológica, porque a gente vê pessoas 20, 30 anos mais novas do que o senhor e, às vezes, não quer nem usar um celular, usar um WhatsApp. Então, é incrível, tá? Bom, agora vamos ao ponto que eu queria falar, que não deu tempo de eu falar na minha palestra, eu costumo falar, né? Então, o senhor pontuou muito bem. Se a gente abastece um sistema de IA com lixo, mais informações, ele vai devolver lixo.
Então, muitas das vezes, o que acontece igual aos chats que eu mostrei, que sai coisas ruins, é porque ele vai beber isso na internet. Então, uma das coisas que, eu não sei se tem algum estudante, tem o Hugo ali, né, lá do CEIA, não sei se ele sabe, né, mas às vezes ele já experimentou sem saber. Uma das coisas que a gente pensou muito no curso de inteligência artificial na UFG é como tratar esses jovens, receber eles lá com carinho, com amor, né, e realmente fazer algo diferente por eles, receber eles no primeiro período, sem chegar dando aquela solada no peito com os 2 pés, né? E é onde tem muitas reprovações, desistências, etc. Então, a gente escolheu a dedo os professores dos primeiros períodos, os professores do curso, porque a gente sente uma falta muito do lado humano na academia. Claro que tem, mas assim, áreas de exatas parece que o pessoal é mais bruto, né? Não sei o que acontece. E lapada é seca. E assim, o que eu queria dizer é que a fala do senhor, né, é bem assim provocadora, e vai ao encontro de algumas coisas que eu penso. Por exemplo, eu acho que a IA ela vai estar aí, a robótica ela vai talvez substituir a gente, né? Eu não gosto de afirmar categoricamente que sim ou que não pelo avanço dela, mas eu acho que tudo tem que ter limite, regulamentação, igual vocês falaram aí da telemedicina, não pode vir de uma vez atropelando. São processos que têm que ser, né, desenvolvidos aos poucos, né, e pensado. Eu não gosto de regulamentação de muitas coisas, porque elas vêm geralmente assim atropelando e quem faz muitas das vezes não tem experiência. Então, a fala do senhor, toda a apresentação mostra muito esse lado humano do senhor e a importância do ser humano, que a gente entende ser fundamental, o carro-chefe até para a IA. Então, eu acho que se tiver de ter regulamentação em IA, tem que ser no sentido de não deixá-la nos atropelar. Porque eu acho que se deixá-la, vai atropelar. E, assim, eu acho que de tudo que o senhor falou, não vou conseguir lembrar, mas em 100% aqui que o senhor falou, eu gostei, eu admirei a fala do senhor, fiquei impressionado. Já estão me cobrando em casa. E, Se assim, for a esposa, atende. Não. Não mesmo. Senão a gente fica mal acostumado. E, assim, só para tentar concluir, né, esse lado humano, tá? Eu entendo, sinceramente, ser o carro-chefe que a gente tem que deixar para IA. Não, esse aqui é meu menino perturbando. E eu entendo que tem que ser o carro-chefe para não atropelar. Eu acho que há possibilidade, sim, de atropelar, e se a gente não tivesse cuidado, a gente atropela, a gente deixa a tecnologia atropelar e tomar conta dos nossos postos. Então, assim, só para fechar, né, vendo que o lado humano é mais importante do que tudo, até mesmo para abastecer a IA de valores, o senhor falou de valores, o senhor falou de ética, de princípios, né? Então isso é fundamental também no lado da IA, não só do lado da medicina. Aí a pergunta que fica, né, a minha visão e a pergunta que eu vou deixar. Eu vejo que a sociedade tem perdido muitos valores, muito, muito mesmo, né? Família, princípios, ética, responsabilidade, né? Então, mais pessoas falaram aqui. Né, fiquei também admirado com a fala de que falou esse dinheiro sujo eu não quero. Então, eu acho que hoje o carro-chefe de todas as áreas é esse, e aí eu pergunto, o que a gente faz para resgatar isso numa sociedade tão contaminada, agitada, que o tempo, as urgências estão sempre nos atropelando, e os valores, os princípios estão sendo sempre delegados e colocados em segundo lugar. Então, essa a pergunta que eu deixo para você. Não tem receita de bolo. Não tem roteiros e protocolos. E eu acho que a única maneira é cada um de nós fazer aquilo que considera o melhor. Porque a soma de todos aqueles que fazem da melhor maneira vai ser a mudança. Então, é a única maneira que vai acontecer. Não acredito em resoluções, não acredito em decretos, porque tudo isso é feito sem nenhuma ligação com o mundo real. Então, acho que o trabalho de cada um, eu falo para os estudantes, para
os meus participantes do meu Instagram, tem algum aqui hoje, então eu falo para eles isso sempre, né? Que o que vale, o que tem que ser feito é aquele momento em que eu estou com um paciente na minha frente. Uma pessoa que se preparou para ajudá-lo. E ele está ali porque ele acredita que eu posso ajudá-lo. Se eu fizer aquilo bem, eu estou ajudando a mudar a sociedade. Pessoal, lembrando que o congresso acabou. Mas estamos bebendo de uma fonte sábia, então fiquem à vontade. Professor Selmo, primeiro, mais uma oportunidade de ouvir o senhor. Eu, como cardiologista formado na nossa escola, com graduação, residência, e vendo o senhor ainda com pensamentos de futuro, de desafios, de provocação. Mais uma vez, parabéns. Toda vez que eu ouço o senhor, sempre é um grande momento e um grande ensinamento. Consegui a Burnett? Com certeza. O que eu sempre me pergunto quando eu vejo uma pessoa como o senhor falando sobre medicina, a medicina, para mim, ela é sempre acompanhada de grandes desafios. Na medida que a gente acha que, como médico, superou um desafio, novos desafios aparecem. E com todo esse aparato tecnológico que a gente tem hoje, como o senhor próprio disse, eu fico pensando como é que era a medicina antes, né? Como é que se fazia sem todo esse aparato e o que a gente vai fazer com todo esse aparato. Então, o senhor que já ouviu muitas coisas nascerem e desaparecerem, o que o senhor acha que tem pela frente? O Christen respondeu para mim, as consequências são imprevisíveis. Ninguém sabe. Tudo o que eu falei hoje, dentro de um dia, uma semana, um mês, um ano, pode estar tudo modificado. É o que o Bauman falou, né? A modernidade líquida é como o amor líquido, não tem laços. A fluidez é total. E isso faz com que nada dure muito tempo. Olá, doutor Selmo, parabéns. Além de ser um grande médico, é um grande cronista, um letrista, um escritor, que permeou aí pela filosofia, pela literatura brasileira, pela literatura americana e por toda a literatura aí existente. E fazendo uma alusão à provocação, que foi uma palavra que eu ouvi bastante do senhor, e fazendo essa alusão ao Azambuja, que tinha um programa Provocação, eu lhe pergunto, o que é a vida? Igual ele sempre perguntou. A vida é uma imagem tosca e despida. Porque caberá a cada um de nós colocar nela a roupagem que souber. A vida, portanto, é um enigma. A vida é algo que ninguém sabe definir. A vida é isso que está acontecendo aqui hoje. É cada momento, quando algo acontece conosco, e isso pode ser físico, emocional, intelectual, isso é viver. E é o que eu espero fazer durante algum tempo ainda. Obrigada. Boa noite, professor. Eu sou a doutora Sheila Paiva. E que maravilha, que escolha fantástica finalizar o evento de inovação falando de humanidade. E ver e ouvir o senhor nos traz, pelo menos para mim, eu acredito que para todos que estão aqui, a certeza de que nós, como médicos, nós não podemos e não devemos perder a nossa grande arma inovadora, que é o cuidado. Independente da tecnologia, do avanço da tecnologia, que esse congresso trouxe aqui para nós, a importância na eficiência, na agilidade
em diagnósticos mais precisos, mas nada vai substituir o calor humano, o olho no olho, a escuta ativa, o tempo de qualidade para a gente realmente se conectar com o paciente, com os sentimentos, com as necessidades do nosso paciente. E ontem, o Dr. Maile fez uma retrospectiva muito interessante também, historicamente demonstrando a medicina antiga e comparando e finalizando a fala dele, trazendo justamente isso. Será que a tecnologia vai substituir os médicos? Vamos ser substituídos pelos robôs? É muito simples. É só nós sermos substituídos por robôs. Aí a tecnologia vai cuidar, porque robô cuida muito bem de robô. Eu acho tão estranho, tão falta de espírito crítico, a figura do robô humanoide. É uma grande tapiação. O robô, a máquina, ela não precisa ter a forma humana. É uma pretensão muito grande, é uma enganação. Eu acho que devia ter sido proibido, para não criar uma imagem falsa de que está aparecendo uma nova figura. Não, é apenas uma caixa com chips, os mais avançados possíveis. Eu tenho a plena convicção de que nós, como médicos, a gente precisa ser, sim, bons tecnicamente falando. Mas jamais a gente deve perder o senso da humanidade, o senso do cuidado. Então, eu trago aqui, só para reforçar tudo que o senhor falou com tanta verdade, e traz muita inspiração para a gente, sem dúvida, que, diante de um congresso falando de inovação, eu entendo que a maior inovação para a medicina hoje é a gente não se perder nos nossos princípios, nos nossos valores, na nossa ética como médicos, e muito menos esquecer que a maior inovação hoje é o cuidado. É estarmos tratando os nossos pacientes com amor, com empatia e com cuidado, não só os pacientes, mas as pessoas. E a gente não pode perder jamais o nosso senso de humanidade. Eu assino por baixo de tudo que você falou. Prazer, pessoal. Meu nome é Hugo. Fui tutelado pelo professor Vinícius na Faculdade de Inteligência Artificial. Sou da 2ª turma, atualmente pesquisador do Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Okay. Aproveitando de gancho o que o professor Vinícius disse, e aproveitando de gancho também o que alguns outros citaram brevemente, né, sobre a questão da inovação. E a questão disso ser um movimento, muitas vezes, conjunto. E sobre isso ser necessário entregar dados. Isso é uma entrega. Temos seres humanos por trás disso. Como juntar tantas pessoas em prol do propósito de melhorar? Porque você respondendo a pergunta do Vinícius, foi isso, né? E são pessoas querendo fazer o melhor. E que você acredita que a mudança que vai ter é de acordo com pessoas fazendo o melhor. O conjunto de pessoas. O melhor é um conceito muito difícil de ser definido. Seja lá qual for a opinião de cada um aqui, e a minha opinião, eu tenho meus embasamentos sobre o que é fazer o melhor, ainda assim eu vejo, isso parece ser uma cruz a ser carregada, porque é uma entrega, é um servir. E eu pergunto isso a você principalmente porque você junta pessoas num local. Pessoas como o Dr. Paulo Miranda junta pessoas num local, em prol de um propósito. Como
juntar tantas pessoas em prol de fazer o melhor? É exatamente isso que está acontecendo em muitos lugares do mundo. Há uma tendência de as pessoas se aglutinarem quando elas estão convencidas de que aquele é o caminho que eu quero seguir. Mas só que não há uma regra para isso. Eu acho que não tem jeito de eu estabelecer estímulos visíveis. Todo dia eu trabalho no Instagram com esse objetivo. Eu só quero contribuir no que eu posso. Se eu puder muito, eu contribuo muito. Se eu puder pouco, contribuirei pouco. Não tem a menor ilusão de que vai acontecer uma revolução nesse sentido. Não tem. Mas eu tenho certeza que uma parcela da população está querendo essa mudança. E eu estou do lado dela. É com ela que eu quero ir para frente. E sei que há uma outra parcela que nada vai mudar. Nada vai mudar. Estamos, não só você. Muito obrigado, professor. O senhor quer trazer últimas palavras, doutor Selmo? Muito obrigado. Ilana, vamos entregar.